Olá, pessoal. Professora Kátia de Matemática. Espero que estejam todos bem em casa, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, para que logo, logo tudo isso passe e nós possamos voltar às nossas aulas presenciais. Mas, enquanto isso não acontece, nós temos que seguir o nosso conteúdo. Então, o primeiro conteúdo do nosso segundo bimestre é números complexos. Os números complexos, eles surgem a partir da necessidade de resolução de equações que possuem raiz quadrada de números negativos. Então, lá no ensino fundamental, nós resolvíamos uma equação de segundo grau pela fórmula de Bhaskara e chegávamos numa raiz quadrada de número negativo. Daí o professor falava assim: porque não existe raiz quadrada de número negativo. Com a necessidade de resolver situações deste tipo, criou-se essa unidade imaginária. Esse I é de unidade imaginária. E aqui eu tenho um conceito, I quadrado igual a menos 1. E aqui outro conceito, I igual a raiz quadrada de menos 1. Como que eu tirei esse quadrado daqui, ó? Sempre que eu tiro o quadrado aqui de cima de uma letra ou de um número, tudo que está do outro lado fica dentro da raiz. Por isso que surge esse outro conceito aqui. Então, se eu tenho uma equação desse tipo, ó, x quadrado igual a menos 25, eu vou tirar o quadrado daqui de cima do x e tudo que está desse outro lado vai ficar dentro da raiz. Então, é o que foi feito aqui, ó, nesta linha. Eu tinha x quadrado é igual a menos 25. Tirei o quadrado de cima do x, ficou somente x é igual mais ou menos raiz quadrada de menos 25. Por que mais ou menos? Eu estou descobrindo a raiz quadrada de uma equação de segundo grau. Equações de segundo grau, elas possuem duas raízes. Continuando aqui na resolução, x é igual mais ou menos. Esta raiz de menos 25, eu posso escrever desta forma aqui, ó, 25 vezes menos 1, para que eu tire o negativo do meu número 25. E aí, na próxima linha, x igual a mais ou menos, eu separei em duas raízes. O 25 ficou dentro de uma raiz e o menos 1 ficou dentro de outra raiz. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25, você sabe que é 5. E aqui, ó, nós temos o conceito raiz quadrada de menos 1 vale I, que é o que aparece aqui, ó, do lado do nosso 5. Então, o resultado da equação x quadrado igual a menos 25 vai ser x é igual a mais ou menos 5i. Aqui nós temos a forma algébrica de um número complexo. Então, eu chamo o número complexo de Z, que é igual a A mais BI. O que é o meu A? O meu A é a parte real do meu número complexo. E o meu B? O B é a parte imaginária e vai vir acompanhado dessa letrinha I. Aqui eu tenho alguns exemplos de números complexos. Na letra A, nós temos 2 mais 3i. O 2 é a parte real, o 3 é a imaginária, que vem acompanhado com essa letrinha I. Na letra B, eu tenho menos 1 mais 4i. Menos 1, parte real, o mais 4 é a parte imaginária, que vem acompanhado da letra I. Na letra C, eu tenho 5 menos 0,2i. 5 é a parte real, menos 0,2 é a parte imaginária, que vem acompanhado com a letrinha I. Na letra D, menos 1, menos 3i. Menos 1 é a parte real e o menos 3i é a parte imaginária. Aqui nós iniciamos as operações de números complexos. Então, a adição de números complexos. Como que é feito a adição entre dois números complexos? Eu vou somar parte real do meu Z1 com a parte real do meu Z2. E da mesma forma, a parte imaginária do meu Z1 com a parte imaginária do meu Z2. Então, o meu Z1 é 5 menos 2i. E o meu Z2 é menos 3 mais 3i. A soma de Z1 mais Z2 é feita como
real do meu Z1 mais a parte real do meu Z2. Aqui, ó. 5 é a parte real do meu Z1 e menos 3 é a parte real do meu Z2. Esse mais aqui, ó, porque eu tô fazendo a soma, parte real mais parte real. Aí aqui no meio, mais parte imaginária do meu Z1, que é menos 2, com a parte imaginária do meu Z2, que é mais 3. Menos 2 mais 3. Vem acompanhado aqui, ó, da minha letrinha I. Resolvendo aqui, ó, para eliminar parênteses, então eu fico com 5, mais com menos vai dar menos 3. E aqui, como eu não tenho parênteses, eu já resolvi. Menos 2 mais 3 dá 1. Então, aqui eu tenho 1i. Não vai aparecer, como se nós tivéssemos a letra x. Então, 1x não aparece o 1 na frente, é simplesmente x. Então, aqui também é simplesmente o nosso i. E, por último, aqui, ó, foi feito essa operação. 5 menos 3 vai dar 2. 2 mais i. Aqui eu tenho a soma do Z1 mais Z2, é um outro número complexo aqui, ó. 2 mais i. A subtração de números complexos, nós vamos usar a mesma ideia da adição. Nós vamos subtrair parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Z1 menos Z2 igual parte real menos parte real, então fica 5 menos menos 3. Aqui no meio vai ser sempre mais parte imaginária menos parte imaginária. Então, fica menos 2 menos mais 2. Menos 2 menos mais 2. Nós vamos usar regra de sinais para eliminar parênteses aqui. Então, fica 5 menos com menos mais 3. Esse mais aqui do meio copia. Menos 2. Regra de sinais para eliminar parênteses aqui. Menos com mais, menos 2. E o i acompanha. Aqui eu faço essa soma, 5 mais 3 vai dar 8, copio o sinal de mais aqui do meio, resolvo aqui dentro do parênteses também, menos 2, menos 4, e o i acompanha. Aqui eu tenho o 8, que eu copiei, elimino parênteses aqui através da regra de sinais, mais com menos, fica menos 4i. Então, resolvemos aí a nossa subtração. Na multiplicação de números complexos, nós vamos usar a propriedade da distributiva. Então, eu tenho aqui, calcule o produto de 2 mais 3i vezes 1 menos 4i. E aqui nós temos o conceito, lembrando que i quadrado é igual a menos 1. Então, aqui a multiplicação está montada, este número complexo vezes este número complexo, usando a propriedade da distributiva, nossa próxima linha fica assim. Então, eu fiz 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 4i, menos 8i. Mais 3i vezes 1, mais 3i. Mais 3i vezes menos 4i, percebam que nesse fator eu tenho 3i e nesse fator eu tenho 4i. Então, a letra i aparece nos dois, tá? Então, mais 3 vezes menos 4 vai dar menos 12. A multiplicação deste i por este i dá este i ao quadrado. No próximo passo, eu só vou substituir aqui, ó, no lugar do i quadrado, por menos 1, tá? Então, fico com 2 menos 8i mais 3i menos 12 vezes menos 1. Na próxima linha, eu vou resolver a multiplicação aqui, ó, do menos 12 vezes menos 1. Então, 2 menos 8i mais 3i eu copiei. Multiplicação, eu aplico a regra de sinais. Menos com menos, mais. 12 vezes 1, 12. Nessa próxima linha, eu aproximei os números que não acompanham i e aproximei os números que acompanham i. Então, aqui eu tenho 2, esse mais 12 eu coloquei aqui pertinho do 2. O menos 8i e o mais 3i eu copiei aqui. E aí, eu vou juntar, ó,
esses números que não acompanham i e vou juntar esses números que acompanham i. Então, 2 mais 12 vai dar 14 e menos 8i mais 3i dá menos 5i. Então, a multiplicação entre esses dois números complexos me gerou esse outro número complexo aqui. Então, sempre que eu for realizar multiplicação entre números complexos, eu vou cair nessa situação aqui, ó. Vou chegar nesse termo que vai acompanhar o i quadrado. Aí eu substituo por menos 1, aplico a regra de sinais por ser uma multiplicação, consegui resolver aí a multiplicação entre números complexos. A potência de uma unidade imaginária, nós vamos perceber que ela se comporta de forma cíclica, ela se repete a partir de um termo. Então, aqui, ó, nós usamos a mesma ideia de potência. I elevado a zero é igual a 1. Todo número elevado a zero é igual a 1. Então, a minha unidade imaginária elevada a zero é igual a 1. A minha unidade imaginária elevada a 1 é igual à minha unidade imaginária. Então, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. I quadrado, lembra lá do conceito? I quadrado vale menos 1. Então, tá aqui, ó. I quadrado vale menos 1. I ao cubo. I ao cubo é como se eu fizesse a multiplicação do i quadrado vezes o i. Quanto vale o i quadrado? Tá aqui, ó, menos 1. Então, aparece aqui. Vezes o i. Menos 1 vezes i dá menos i. Então, a partir deste ponto do meu i ao cubo, começa a se repetir esses valores aqui, ó, como resultado das minhas potências. 1, i, menos 1, menos i. Então, olha esse próximo aqui, ó. I à quarta potência. Como que eu resolveria isso? Eu poderia fazer i quadrado vezes i quadrado. Conservo a base, somo as potências, 2 mais 2 vai me dar i à quarta. Quanto vale i quadrado? Tá aqui, ó, menos 1. Então, menos 1 vezes, quanto vale i quadrado? Menos 1. Menos 1 vezes menos 1, regra de sinais, porque é uma multiplicação, menos com menos vai me dar mais. 1 vezes 1, 1. Então, ó, começou a repetir aqui, ó. O próximo, i à quinta potência. Como que eu posso representar a i à quinta potência? I quadrado vezes i ao cubo. Quanto vale o i quadrado? Menos 1. Quanto vale o i ao cubo? Menos i. Então, menos 1 vezes menos i. Menos com menos vai dar mais. 1 vezes i, i. Ó, repetiu aqui novamente. Mais um exemplo. I à sexta potência. Como que eu posso representar? Eu posso fazer i ao cubo vezes i ao cubo. Quanto vale i ao cubo? Tá aqui, ó, vale menos i. Então, fica menos i vezes menos i. Menos com menos vai dar mais. I vezes i é i ao quadrado. Quanto que vale i ao quadrado? Tá aqui, ó, i ao quadrado vale menos 1, que é o que nós chegamos aqui. Então, você começa a perceber que eles começam a se repetir a partir desse 1 ao cubo. Eu tinha lá 1i menos 1 menos i. 1i menos 1. Se fôssemos fazer i à sétima potência, certeza que ia dar menos i. Então, a partir de um certo ponto, que no nosso caso aqui, a partir do i ao cubo, a potência da unidade imaginária, ela começa a se repetir, ela é cíclica. Aqui vocês vão conhecer o plano complexo, ou que pode ser chamado também de plano de Argand-Gauss. Então, nada mais é que o plano cartesiano que vocês já conhecem. Aqui nós temos o eixo x, onde vai ficar a minha parte real do meu número complexo, e aqui o nosso eixo y, onde vai ficar a parte imaginária do meu número complexo. Então, eu tenho um número complexo, que ele é formado por A mais BI. A, a minha parte real, que está aqui, ó, e o meu B, a parte imaginária. E aí, eu tenho este ponto aqui, que eu chamo de afixo do meu número complexo. Então, aqui, ó,
eu tenho um exemplo de números complexos representados no plano complexo. O primeiro número complexo, o Z1, é igual a 3 mais 4i. O 3 vai no eixo real e o 4 vai no eixo imaginário. No gráfico, não vai acompanhando o i, vai somente o número, tá? Então, esse número Z1, ele vem aqui, ó, do 3 da parte real até o 4 na parte imaginária. Tá aqui, ó, meu Z1. O Z2, o meu Z2, ele é 3i, então ele não tem parte real, ele sai do zero e vai até o 3i na parte imaginária. Então, ele sai daqui do zero e vai até o 3i aqui na parte imaginária. Então, ele fica sobre o eixo imaginário. O meu Z3 é igual a menos 6. Nossa, mas esse número aqui, ele é um número complexo? Sim, todo número real também é um número complexo. Então, esse menos 6, ele vai estar no meu eixo do real em cima do menos 6. Ele está aqui, ó, meu Z3. Ele não tem a parte imaginária, então ele fica sobre o eixo do real. Z4 igual a 2. É a mesma situação do meu Z3. Ele não tem a parte imaginária, então ele fica sobre o eixo do real, tá aqui, ó. Z4 tá aqui, ó, sobre o eixo do real, no ponto 2. Z5 igual a menos i. Aonde que vai ficar o meu Z5? Aqui na frente do i, quando ele não está acompanhando o número, é 1. Então, se ele é menos i, então aqui, ó, está o meu Z5 no eixo do imaginário, em cima do menos 1. Z6 é igual a menos 2 menos 3i. Menos 2 no meu eixo do real e menos 3i no eixo do imaginário. Então, ele sai daqui, ó, do menos 2 do meu eixo real e vem até aqui, ó, menos 3 do meu eixo imaginário. Aqui eu tenho o meu Z6. E o nosso último número que nós representamos ali no nosso plano complexo é o Z7. 1 menos 5i. O 1 positivo do meu eixo real, o menos 5 negativo no meu eixo imaginário. Então, tá aqui, ó. Saí aqui do 1, vou até o menos 5. Então, aqui eu tenho o meu Z7, tá? Então, para colocar números complexos no plano complexo é super fácil, né? Só tem que lembrar que não acompanha o nosso i no nosso eixo imaginário, é somente o número. O que seria o módulo de um número complexo? Então, é simplesmente essa distância aqui, ó, do meu ponto, que representa o meu número complexo, até a origem do plano cartesiano, aqui, ó, o ponto 0, 0, o ponto de origem. Então, essa medida aqui, ó, dessa distância, desse ponto onde representa o meu número complexo, até o ponto de origem do plano cartesiano, ele é chamado de módulo. Esta medida aqui é chamada de módulo. E como que eu represento o módulo de um número complexo? O módulo de um número complexo vai ser assim: a letra Z, que representa o número complexo, entre essas barras aqui verticais, tá? E existe uma fórmula para calcular módulo. É igual a raiz quadrada do meu A, que é a minha parte real do número complexo ao quadrado, mais o meu B, que é a parte imaginária do meu número complexo ao quadrado. Então, eu tenho que lembrar que não vai acompanhando o meu I aqui, vai somente o número da parte imaginária. Então, aqui eu tenho um exemplo. Cálculo do módulo desse número complexo z igual a 1 mais 3i. Primeiro eu tenho que identificar qual é a minha parte real, que é o meu a, que é esse 1, e qual é a minha parte imaginária, que é esse mais 3 aqui. Então, aplicando a fórmula, eu fico com a ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, mais b ao quadrado. O meu b, ele é 3 positivo, então 3 ao quadrado. 1 ao quadrado vai dar 1, mais 3 ao quadrado, que é 9. 1 mais 9,
o módulo deste número complexo é raiz de 10. Então, a medida aqui, ó, do meu ponto, que representa o meu número complexo, até o meu ponto de origem do plano cartesiano, é 10, é raiz de 10, que é a medida dessa distância aqui, no caso deste exemplo. Pessoal, a última parte aqui do nosso conteúdo de número complexo é argumento de um número complexo. Mas o que é argumento? Argumento é o ângulo formado pelo eixo horizontal, que é esse eixo aqui, ó, do real, com o segmento do módulo, que é essa reta aqui, ó, que nós aprendemos a calcular a medida do módulo. Então, o ângulo é essa representação que você identifica aqui em laranja. Olha, quer saber a medida desse ângulo? Existem duas fórmulas aqui, ó, que eu uso para calcular o argumento. Eu tenho que usar as duas. Cosseno do argumento é igual parte real do meu número complexo dividido pelo módulo, e o seno do argumento é igual a parte imaginária dividido pelo módulo. Então, eu já percebi que para eu calcular o argumento, eu preciso ter o módulo. Então, nós temos um exemplo aqui, ó. Encontre o argumento de um número complexo z igual a 2 mais 2i. Primeira coisa que nós vamos fazer, aplicar a fórmula do módulo e calcular o módulo. Então, o meu a vale 2 e o meu b também vale 2 positivo. Então, substituir aqui na fórmula do módulo, 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, deu 4 mais 4, que vai me dar a raiz de 8. Eu faço a fatoração da raiz, isso nós já vimos em sala de aula, né? Formou o parzinho, fica fora, o que tiver sozinho ficou dentro da raiz. Então, eu identifiquei o módulo. O módulo é 2 raiz de 2. Agora, eu vou calcular essas duas fórmulas aqui, que vai me dar a medida do ângulo, que é o meu argumento. Então, a primeira, cosseno do argumento é igual a parte real dividido pelo módulo. Quanto vale a nossa parte real? 2. Então, tá aqui, ó. 2 dividido pelo módulo, que é 2 raiz de 2. Então, resolveu essa divisão aqui, ó, porque toda fração é uma divisão. Esse 2 no numerador dividiu por este 2 aqui no denominador. 2 dividido por 2 deu esse 1 aqui em cima, ó. E embaixo ficou o quê? Raiz de 2. Isso também já conversei com vocês em sala de aula. Não posso ter raiz no denominador de uma fração. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar em cima por raiz de 2 e embaixo por raiz de 2. Uma vez raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Quanto é raiz de 4? 2. Então, eu descobri uma parte do meu argumento aí. Vamos fazer a outra. Seno do argumento. Como que eu faço isso? Parte imaginária dividido pelo módulo. Quanto que é a parte imaginária? Também é 2. Então, 2 dividido pelo módulo, que é 2 raiz de 2, divide o 2 de cima aqui do meu numerador com o 2 aqui debaixo do meu denominador. 2 dividido por 2 vai dar 1. O que ficou aqui embaixo? Raiz de 2. Não posso ter raiz de 2 no denominador. Então, multiplico em cima e embaixo por raiz de 2. Em cima fica 1 vez raiz de 2. Raiz de 2 que está aqui. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 4, que vai dar no final 2. Então, eu encontrei cosseno do argumento é raiz de 2 sobre 2. E o seno do argumento também é raiz de 2 sobre 2. Aí, nós temos que lembrar lá do conteúdo de trigonometria, da tabela de ângulos notáveis, qual é o valor do seno que dá raiz de 2 sobre 2 e qual é o valor do cosseno que também dá raiz de 2 sobre 2. No início do ano, nós fizemos a tabela de números de ângulos notáveis, nós cantamos uma musiquinha e nós sabemos que o seno, que tem como resposta raiz de 2 sobre 2, e o cosseno, que tem como resposta raiz de 2 sobre 2, é o ângulo de 45 graus, tanto para seno quanto para cosseno. O ângulo de 45 graus, ele também pode ser representado na forma assim, ó, π sobre 4, tá? Então,
nós encerramos essa parte de números complexos. Eu espero que vocês leiam o percurso formativo, que vocês assistam às videoaulas que eu indiquei, tá? Que vocês façam os exercícios deste percurso formativo, participem dos plantões de dúvidas no Messenger ou no WhatsApp, tá? Agora é com vocês. Então, bons estudos!